Em um luxuoso refúgio de inverno, entre taças de cristal e jantares sofisticados, uma jovem trabalhava discretamente servindo os clientes da elite. Entre sorrisos falsos e olhares altivos, um jogo de poder começou a se desenrolar, feito de palavras afiadas e arrogância disfarçada de charme. Ninguém na sala poderia imaginar que aquela noite guardava uma reviravolta capaz de silenciar até os mais influentes presentes. E quando a verdade veio à tona, cada olhar se voltou para ela, mudando para sempre a forma como seria vista. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Ela era invisível por escolha. Escolhera o silêncio, os livros e o cheiro de tinta envelhecida como companhia. Trabalhava como restauradora numa biblioteca colonial, afastada do burburinho, escondida entre manuscritos que contavam histórias antigas e ocultavam a sua. Desde criança, aprendera que ser discreta era uma forma de sobrevivência. A mãe havia desaparecido sem explicação, um vazio súbito que engolira a alegria da casa. O pai fora destruído por um escândalo diplomático, uma mancha indelével que o consumira lentamente, afastando-o do mundo e, por fim, dela. Desde então, sua vida era feita de fugas, de cidades, de rostos, de perguntas incômodas que a obrigavam a reviver a dor. Ana encontrou refúgio na solidão imposta, transformando-a em fortaleza. A biblioteca, com suas paredes grossas e janelas altas, era seu santuário. Ali, entre o pó e o saber acumulado dos séculos, sentia-se segura, protegida pelas histórias de outros, livre da sua própria. Os dias passavam iguais, marcados pelo ritmo suave das folhas, sendo viradas, do pincel delicado sobre o papel frágil, do cheiro adocicado da cola de restauro. Ana se perdia no trabalho, na minúcia de resgatar o tempo perdido nas páginas. Era uma forma de consertar o quebrado, de dar nova vida ao que parecia condenado ao esquecimento. Talvez, no fundo, fosse uma tentativa de restaurar a si mesma, de colar os pedaços de uma infância abruptamente interrompida. Ela evitava o contato visual, as conversas supérfluas, qualquer coisa que pudesse atrair atenção. Sua existência era um sussurro no vasto salão da biblioteca, quase inaudível. O que ela não esperava era que o passado viria bater à porta. Vestido interno caro, com olhos frios e um sorriso que escondia mais do que revelava. Ele apareceu numa tarde chuvosa, a silhueta imponente contra a luz fraca que entrava pelas janelas. Daniel Albuquerque. O nome ecoou nos jornais e nas rodas de conversa da cidade nos últimos meses. Um milionário, envolvido em projetos de urbanização ambiciosos, com fama de implacável nos negócios. Sua presença na biblioteca era oficialmente motivada pelo interesse em comprar o prédio histórico para incorporá-lo a um complexo moderno que planejava erguer no centro. Ana foi incumbida de recebê-lo e apresentar o local. Sentiu um arrepio no momento em que seus olhos se cruzaram. Não era apenas a imponência de Daniel, ou a aura de poder que o cercava. Havia algo mais. Uma intensidade no olhar que parecia atravessá-la, como se ele a conhecesse, ou ao menos a observasse há muito tempo. O sorriso polido não alcançava os olhos, que permaneciam calculistas, perscrutadores. Ele falava sobre o potencial do prédio, sobre a importância de preservar a história enquanto se construía o futuro, usando frases bem ensaiadas que soavam vazias para Ana. Ela, por sua vez, respondia com a formalidade exigida, mantendo uma distância profissional, o coração batendo descompassado no peito. A visita terminou. Ele se despediu com a promessa de enviar uma proposta formal. Ana suspirou aliviada, esperando que aquele fosse o fim do contato. Mas não foi. Nos dias seguintes, Daniel Albuquerque voltou. E depois de novo e de novo. Não apenas para discutir a compra do prédio, mas sob pretextos variados. Uma doação para a restauração de um manuscrito raro, um interesse súbito pela história da biblioteca, um convite para um almoço de negócios que, sutilmente, se desviava para perguntas pessoais. Ana percebeu de imediato. Havia outra intenção por trás do discurso elegante, por trás dos olhos que a seguiam pelo salão. Ele a conhecia, ou ao menos a observava, e ela o rejeitou. 1, 2, 6 vezes.
Com educação, firmeza e o coração disparado, ela encontrava desculpas, desviava dos convites, mantinha a muralha que construíra ao redor de si. A cada rejeição, a intensidade no olhar dele aumentava, misturada a uma ponta de frustração e algo que Ana não conseguia decifrar. Talvez persistência, talvez um desafio silencioso. Ela sentia-se acuada em seu próprio refúgio. A invisibilidade que tanto prezava estava sendo ameaçada por aquele homem que parecia determinado a vê-la. As noites se tornaram inquietas, povoadas por pesadelos difusos sobre o passado, sobre a sensação de estar sendo caçada. A calma da biblioteca já não era suficiente para aplacar a ansiedade que a presença dele despertava. Na 7ª vez, ele apareceu sem agenda, sem desculpas formais. Era fim de tarde. A biblioteca estava quase vazia, apenas o silêncio habitual e a luz dourada do pôr do sol filtrando-se pelas janelas. Ana estava em sua mesa de trabalho, absorta na restauração de um mapa antigo. Ele se aproximou devagar, e ela sentiu sua presença antes mesmo de levantar os olhos. Daniel parou a poucos passos dela, o olhar fixo sem o sorriso polido de antes. A formalidade desaparecera, substituída por uma seriedade que a fez prender a respiração. Ana, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que a fez estremecer. Não era a voz do empresário negociando um imóvel. Era a voz de alguém que falava diretamente com ela, com a mulher por trás da restauradora discreta. Precisamos conversar, de verdade. Ela tentou a desculpa habitual, a agenda cheia, o trabalho urgente, mas as palavras morreram em sua garganta sob o peso do olhar dele. Ele não estava ali para ser dispensado. Eu sei sobre você, Ana. Ele continuou dando um passo à frente. Sei sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre por que você se esconde aqui. As palavras a atingiram como um golpe. O ar faltou em seus pulmões. Como ele sabia? Quem ele era, afinal? O medo gelou suas veias. O instinto de fuga gritou em sua mente. Ela se levantou abruptamente, derrubando um pincel. Eu não sei do que você está falando, disse a voz trêmula, tentando soar firme. Daniel não se moveu. Seus olhos não desviaram dos dela. Sabe sim. Você foge há 20 anos. De fantasmas, de verdades, de si mesma. Ele fez uma pausa, o silêncio na biblioteca parecendo amplificar o som de seu próprio coração acelerado. Eu não vou mais permitir que você fuja. Ele encostou-a metaforicamente contra a parede, não com força física, mas com a contundência de suas palavras, com a revelação de que ele possuía informações, que ela guardava às 7 chaves. A sensação de ter sua intimidade violada era avassaladora. Agora você escolhe, disse ele, a voz um pouco mais suave, mas a intensidade inalterada. Fugir ou entender quem realmente é. Aquilo a desestabilizou, porque uma parte dela queria fugir, correr para longe daquele homem, daquelas palavras, de tudo que ele representava. Mas outra, a que doía em silêncio desde a infância, a que ansiava por respostas sobre o desaparecimento da mãe, sobre a ruína do pai, sobre o vazio em sua própria história. Queria saber. Queria entender. A escolha que ele lhe oferecia não era entre ficar ou ir, mas entre a ignorância protetora e a verdade perigosa. E pela primeira vez em muito tempo, a curiosidade superou o medo. O caminho para entender quem ela realmente era começava ali, naquele momento, diante daquele homem que parecia ter a chave para desvendar os segredos de seu passado. O silêncio pairou entre eles, denso, carregado de anos de mistérios não ditos. Ana sentiu o peso da escolha que Daniel lhe apresentava. Fugir significava continuar na escuridão protetora, na ilusão de segurança que a biblioteca lhe oferecia. Significava enterrar de vez as perguntas que a assombravam, aceitar o vazio deixado pela mãe, a sombra que pairava sobre o nome do pai. Significava permanecer invisível, não por escolha, mas por covardia. Entender, por outro lado, era arriscar. Era abrir uma caixa de Pandora, confrontar verdades que poderiam ser dolorosas, perigosas. Mas era também a única chance de preencher o vazio, de dar sentido à sua própria existência fragmentada. Seus olhos encontraram os de Daniel. Não havia mais a frieza inicial, nem o sorriso calculista. Havia uma vulnerabilidade inesperada, uma profundidade que a fez vacilar. Ele esperava paciente, mas com uma urgência silenciosa que a impulsionava.
O instinto de autopreservação lutava contra a necessidade visceral de saber. E pela primeira vez em muito tempo, a necessidade venceu. Falar. Ela sussurrou, a voz rouca pela emoção contida. Eu quero entender. Um leve alívio cruzou o rosto de Daniel, rápido demais para que ela tivesse certeza de tê-lo visto. Ele assentiu. Deu um passo para trás, quebrando a intensidade do confronto direto, mas sem diminuir a seriedade do momento. Não podemos falar aqui. Ele disse olhando ao redor, mesmo que a biblioteca estivesse praticamente vazia. O hábito da discrição, da vigilância, parecia enraizado nele. É mais seguro em outro lugar. Ana hesitou. Ir com ele? Aquele homem que até minutos atrás era um estranho, um empresário insistente, agora se revelava ligado ao seu passado de uma forma que ela mal podia conceber. A desconfiança era natural, um escudo construído ao longo de anos, mas a promessa de respostas era um chamado forte demais para ser ignorado. Onde? Ela perguntou, a voz um pouco mais firme agora. Meu escritório. É privado. Ninguém nos ouvirá. Ela ponderou por um instante. O escritório dele. Um ambiente que representava tudo o que ela evitava. Poder, visibilidade, o mundo exterior que tanto a assustava. Mas a biblioteca já não era mais um refúgio impenetrável. Ele a encontrara ali. Talvez o perigo não estivesse em sair, mas em permanecer estagnada. Tudo bem, ela concordou, sentindo uma mistura de apreensão e uma estranha excitação. O medo ainda estava lá, mas a curiosidade o superava. Eles saíram da biblioteca sob o olhar discreto da velha guarda, que não pareceu surpresa com a partida de Ana, acompanhada do ilustre visitante. Do lado de fora, a chuva. Fina havia dado lugar a um céu nublado, mas sem a opressão de antes. O carro de Daniel, um sedã escuro e luxuoso, esperava na rua. O motorista abriu a porta para ela. Ana entrou, sentindo-se deslocada naquele ambiente de opulência e poder. Daniel entrou em seguida, sentando-se ao lado dela. O trajeto foi feito em silêncio. Ana observava a paisagem urbana passando pela janela. A cidade que ela sempre vira de longe, da segurança de seu isolamento. Sentia-se como uma estranha em sua própria vida, prestes a descobrir que tudo o que sabia sobre si mesma poderia ser uma fachada. Daniel não a pressionou, permitindo que ela absorvesse a situação, que se preparasse para o que viria. A tensão no ar era quase palpável, uma mistura de expectativa e receio. Chegaram a um edifício moderno no centro financeiro da cidade. O escritório de Daniel ficava em um dos andares superiores, com uma vista panorâmica que Ana mal registrou. A sala era espaçosa, minimalista, com obras de arte abstratas nas paredes e uma atmosfera de controle e eficiência. Ele a conduziu a uma área mais reservada, com poltronas confortáveis e uma mesa de centro. Por favor. Sente-se, ele ofereceu, sua voz voltando a um tom mais formal, mas ainda com a seriedade de antes. Ana sentou-se, as mãos unidas no colo, tentando controlar a respiração. Daniel sentou-se à sua frente, a poucos metros de distância. Ana, ele começou, seu olhar fixo no dela. Eu sei que isso é muito para você, mas eu preciso que você me ouça com a mente aberta. Tudo o que eu vou contar pode parecer inacreditável, mas é a verdade. A verdade sobre o que aconteceu com sua mãe, com seu pai e com você. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para começar. Ana apenas assentiu, incapaz de falar. Seu pai, o embaixador, era um homem íntegro. Demais, talvez, para o mundo em que vivia, Daniel disse a voz baixa. Ele descobriu algo. Algo grande. Uma rede de corrupção que envolvia pessoas muito poderosas. Políticos, empresários, até mesmo membros do judiciário. Ana sentiu um arrepio. O escândalo que arruinara seu pai. Sempre fora vago para ela, algo sussurrado, nunca explicado em detalhes. Sua mãe. Ela estava com ele. De alguma forma, ela se envolveu na descoberta desses documentos. Ela percebeu o perigo que corriam, que você corria. O coração de Ana acelerou. O desaparecimento da mãe. Sempre um mistério doloroso. Uma ferida aberta. Ela te amava mais que tudo, Ana. Mais que a própria vida. Quando a ameaça se tornou real e iminente, ela tomou uma decisão desesperada. Uma decisão para te proteger. Proteger de quê? Ana conseguiu perguntar à voz embargada. Desse grupo. Eles não podiam permitir que a verdade viesse à tona. Eles fariam qualquer coisa para silenciá-la.
E para garantir que os documentos nunca fossem encontrados. Então, ela fugiu? Shiriana perguntou, a ideia plantada há anos ganhando uma nova e dolorosa dimensão. Daniel hesitou. Ela se afastou. Para te manter segura. Ela sabia que se ficasse você seria um alvo. Ela confiou em mim, Ana. Ela me pediu para cuidar de você. Ana o encarou incrédula. Você? Mas quem é você? Ele a olhou intensamente. Eu sou o D, Ana, o D das cartas da sua mãe. A revelação a atingiu como uma onda. O D misterioso. O homem que sua mãe amava, que escrevia cartas apaixonadas, que parecia ser sua única esperança em meio ao perigo. Aquele homem era Daniel Albuquerque, o milionário frio e calculista que tentara comprar a biblioteca. A confusão era avassaladora. Minha mãe. Ela te amava. Ana sussurrou mais para si mesma do que para ele. As cartas que ela encontraria depois. A paixão, o medo, a esperança depositada naquele D. E eu a amava, Ana. Com toda a minha alma, Daniel respondeu, a voz carregada de uma emoção que ela não esperava. Mas eu era jovem, inexperiente. Eu não tinha o poder que tenho hoje. Eu não soube protegê-la, nem a você. Ele desviou o olhar por um instante, a dor evidente em seu rosto. Quando ela se afastou, foi para o seu bem. Ela me deixou instruções. Me pediu para te vigiar de longe, para garantir que você estivesse segura, que tivesse uma vida normal longe desse mundo sombrio. Você me vigiava? Ana perguntou, a desconfiança voltando. A sensação de ter sido observada, controlada por toda a vida. Sim, desde que você era criança. Eu financiei seus estudos, anonimamente. Garanti que você tivesse o que precisava, que estivesse segura. Eu a observei crescer, de longe. Por que só agora você apareceu? A pergunta escapou, carregada de ressentimento. Por que esperar 20 anos? Por que deixá-la viver na escuridão, na solidão, com a dor da perda e do abandono? Porque a situação mudou, Ana. O perigo voltou. Eles sabem que você pode ter algo. Algo que sua mãe deixou para você. Algo que pode expor essa rede. Algo? O quê? Ana franziu a testa tentando entender. Documentos, provas, sua mãe escondeu tudo. Ela sabia que não poderia mantê-los consigo. Ela deixou uma chave para um cofre. Uma chave. Ana lembrou-se de algo vago. Uma lembrança infantil de sua mãe falando sobre um tesouro que ela guardaria para Ana. Sempre pensou que fosse uma metáfora. Ela deixou essa chave para você. Ana aceitou, mas ela sabia que seria perigoso para você tê-la. Ela me pediu para guardá-la, para entregá-la a você quando fosse a hora certa, quando você estivesse pronta e quando fosse seguro. E agora é a hora certa? Ana perguntou cética. Agora não é seguro, Ana. É por isso que eu apareci. Eles estão procurando pela chave. Estão procurando por você. Eles quem? Ela perguntou, o medo gelando-a novamente. As mesmas pessoas que arruinaram seu pai, que forçaram sua mãe a se afastar. Eles nunca pararam de procurar pelos documentos. E agora eles sabem que você é a herdeira natural do que sua mãe deixou. Daniel se inclinou para a frente, o olhar intenso novamente. Eu não posso mais te proteger de longe, Ana. Eles estão perto demais. Eu preciso que você confie em mim. Preciso que me deixe te ajudar a encontrar o que sua mãe deixou. Antes que eles encontrem. Ana sentiu a cabeça girar. A história que Daniel contava era como um roteiro de filme, inacreditável, mas com uma ressonância dolorosa que parecia se encaixar nas peças perdidas de sua vida. A solidão, a necessidade de se esconder, o medo constante que ela não entendia completamente, tudo parecia fazer sentido agora. Sua vida não era apenas uma série de infortúnios, mas o resultado de uma trama maior, perigosa, que a envolvia desde o nascimento. Minha mãe, onde ela está? E Ana perguntou, a esperança tênue ressurgindo. Se ela fugiu para protegê-la, talvez estivesse viva em algum lugar. O olhar de Daniel se entristeceu. Eu não sei, Ana. Depois que ela se afastou, perdemos o contato. Eu a procurei, mas ela desapareceu completamente. É como se ela tivesse sumido do mapa. A esperança se desfez, substituída por uma dor aguda. Desaparecida. O vazio voltava, ainda maior, ainda mais doloroso. Mas ela deixou a chave. E deixou algo mais. Algo que pode te ajudar a entender tudo. Algo que estava escondido em um dos livros que ela amava. Ana franziu a testa. Um livro?
Sua mãe amava livros. A biblioteca era seu refúgio em parte por causa dela. O quê? Ela perguntou. Um diário. Ela registrou tudo. Seus medos, seus planos, o que ela descobriu e para quem ela deixou a chave. Um diário. Escondido em um livro. Na biblioteca. O coração de Ana disparou. Ela passara anos rodeada por livros, restaurando-os, tocando em suas páginas antigas. Será que o diário estava ali, esperando por ela? Eu não sei de nenhum diário, ela disse a voz trêmula. Ela o escondeu bem, em um livro sem identificação. Um livro que parecia comum, mas com um compartimento secreto. Ana fechou os olhos por um instante, tentando vasculhar suas memórias, as milhares de horas passadas entre as estantes. Livros sem identificação eram comuns em uma biblioteca antiga. Compartimentos secretos. Ela já vira alguns em livros antigos, usados para guardar cartas ou pequenos objetos. Você sabe onde está? Ela perguntou, a urgência crescendo dentro dela. Daniel assentiu. Eu tenho uma ideia. Sua mãe me deu uma pista. Uma frase. Uma citação de um livro que ela amava. Era um código. Um código que eu só entendi recentemente. Ele se levantou, a seriedade retornando. Precisamos ir, Ana. Precisamos encontrar esse diário. Antes que eles percebam que você sabe sobre ele. Antes que eles o encontrem primeiro. Ana se levantou também, sentindo-se impulsionada por uma força invisível. O medo ainda estava lá. Mas a promessa de respostas, de entender a mãe, de desvendar o mistério que a assombrava era mais forte. O diário, a chave, os documentos. De repente sua vida, antes tão vazia e sem propósito aparente, ganhava contornos dramáticos, perigosos, mas também cheios de significado. Ela não era apenas uma restauradora invisível. Era a peça central de uma história, que começou muito antes dela nascer. Uma história de amor, traição, corrupção e segredos enterrados. E o próximo capítulo dessa história estava escondido nas páginas manchadas pelo tempo de um diário, esperando para ser descoberto na escuridão silenciosa da biblioteca. A proposta de Daniel ecoou no silêncio da biblioteca, prendendo Ana num dilema que a paralisou. Fugir ou entender. O instinto mais profundo, forjado em anos de esquiva e reclusão, gritava para que ela corresse, que se dissolvesse no ar como fumaça, que voltasse à sua invisibilidade protetora. Mas a outra parte, aquela ferida aberta na alma que nunca cicatrizara completamente, a impulsionava na direção oposta. Queria respostas. Queria preencher os vazios de sua história. Entender o porquê de sua vida ter sido moldada pelo medo e pelo segredo. O olhar de Daniel, antes frio e calculista, agora parecia carregar um peso, uma expectativa, que aprendia. Ele não a pressionou mais naquele momento. Apenas esperou, permitindo que o silêncio fizesse seu trabalho, que a gravidade da escolha se impusesse. Ana sentiu o chão vacilar sob seus pés. A biblioteca, seu refúgio seguro, de repente parecia um palco onde um drama antigo estava prestes a ser reencenado. Ela olhou para as estantes repletas de livros, buscando um ponto de ancoragem, algo familiar no turbilhão que se formava dentro dela. As palavras de Daniel pairavam no ar. Entender quem realmente é. A frase ressoou, tocando numa corda sensível. Quem ela era? Uma órfã de mãe viva, filha de um homem arruinado, uma restauradora de livros que vivia à margem da própria vida. Aquela definição era incompleta, dolorosamente insuficiente. Daniel deu um passo para trás, quebrando a intensidade do momento, mas não a tensão. Pense nisso, Ana, disse ele, a voz voltando a um tom mais controlado, embora ainda carregada de significado. O passado tem um jeito de nos encontrar. Não importa o quão rápido a gente corra. Ele assentiu levemente e se virou, caminhando em direção à saída, deixando-a sozinha com o peso de suas palavras e a promessa de uma verdade que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Ana permaneceu imóvel por um longo tempo, o coração ainda acelerado, as mãos trêmulas. A biblioteca mergulhava na penumbra do crepúsculo, e as sombras pareciam ganhar vida, sussurrando segredos antigos. A escolha estava feita, não com uma decisão consciente, mas com a inércia de quem não consegue mais fugir. Ela não correria. Pela primeira vez ficaria e tentaria entender. Mas por onde começar? Daniel sabia sobre sua mãe, sobre seu pai. Ele parecia ter as respostas, mas confiar nele, aquele homem que a observava,
que se aproximara sob falsos pretextos, que parecia ter manipulado as circunstâncias para encurralá-la, a desconfiança era profunda. Um muro tão sólido quanto o da biblioteca. Ela precisava encontrar suas próprias respostas, talvez em algum lugar que ele não soubesse. Uma memória difusa surgiu em sua mente, um fragmento de infância. Sua mãe, sentada numa poltrona, um livro no colo, o olhar distante. Um livro específico. Ela não conseguia lembrar o título, apenas a cor da capa, um tom de verde desbotado e a sensação de que aquele livro era especial para sua mãe. Poderia haver algo ali? Era uma esperança tênue, quase irracional, mas era tudo o que ela tinha. Nas horas seguintes, Ana mergulhou nas estantes da biblioteca com uma nova urgência, não como restauradora, mas como detetive de sua própria história. Percorreu os corredores familiares com olhos diferentes, buscando o livro de capa verde desbotada. Havia milhares de volumes, alguns catalogados, outros ainda aguardando classificação. A tarefa parecia impossível, uma busca por uma agulha num palheiro de papel e tinta. A noite avançou. O vigia noturno passou, estranhando a presença de Ana tão tarde, mas respeitando seu silêncio habitual. Ela continuou sua busca, movida por uma determinação crescente. Cada livro que pegava, cada lombada que examinava, era um passo em direção a um passado que ela finalmente ousava desenterrar. O cansaço começava a pesar, mas a adrenalina a mantinha alerta. Já passava da meia-noite quando ela o encontrou, escondido numa prateleira alta, entre volumes empoeirados de literatura estrangeira, estava o livro. A capa verde desbotada, exatamente como na lembrança. O título era irrelevante, um romance antigo que Ana nunca lera. Com as mãos trêmulas ela o pegou. O livro parecia mais pesado do que deveria. Havia algo escondido ali. Com cuidado ela o levou para sua mesa de trabalho. Abriu-o devagar, folheando as páginas amareladas. E então, no meio do livro, num compartimento secreto habilmente criado na encadernação, ela encontrou. Não era um simples papel, mas um diário, encadernado em couro desgastado, com um pequeno cadeado quebrado. Era o diário de sua mãe. O coração de Ana disparou. Ali entre suas mãos estava uma parte de sua mãe que ela nunca conhecera. Abriu o diário com reverência. As páginas estavam manchadas pelo tempo, a tinta desbotada em alguns pontos, mas a caligrafia era inconfundível, a mesma que ela vira em antigas anotações de receitas ou em bilhetes deixados pela casa. As primeiras páginas falavam sobre o cotidiano, sobre a vida de sua mãe antes do desaparecimento. Mas logo o tom mudou. As entradas se tornaram mais intensas, mais secretas, e então ela encontrou as cartas. Eram várias, escritas em páginas soltas e guardadas entre as do diário, endereçadas a um homem identificado apenas como D. Ana começou a ler, e o mundo ao seu redor desapareceu. As palavras de sua mãe a transportaram para um tempo que ela não viveu, revelando um romance intenso, uma paixão avassaladora que parecia ter consumido tudo. Mas junto com o amor, havia um medo crescente. As cartas falavam sobre encontros secretos, sobre a necessidade de discrição, sobre a sensação constante de estar sendo vigiada. Testum era descrito como um homem poderoso, envolvido em negócios perigosos, alguém que não podia se dar ao luxo de ter sua vida pessoal exposta. Uma das cartas a fez parar, o fôlego suspenso. Sua mãe escrevia sobre documentos comprometedores, algo que ela havia descoberto acidentalmente, algo que poderia derrubar muita gente grande. Ela falava sobre o perigo que isso representava, não apenas para ela, mas para nossa filha. A menção a ela, a Ana, fez seus olhos marejarem. Sua mãe sabia do perigo, e o diário era a prova de que ela estava tentando protegê-la. As cartas continuavam, revelando o plano de sua mãe de guardar os documentos em um cofre bancário, um lugar seguro onde ninguém os encontraria, e a necessidade urgente de desaparecer, de se afastar para garantir a segurança da filha. Havia uma carta final escrita apressadamente, cheia de angústia. Nela, sua mãe implorava a D que cuidasse de Ana, que a protegesse caso algo acontecesse a ela. Pedia perdão por colocá-lo naquela situação, mas reafirmava que a segurança da filha era sua única prioridade. Ana fechou o diário, o coração apertado por uma mistura de dor, saudade e uma raiva crescente. Tess, e quem era ele?
As descrições nas cartas, poderoso, envolvido em negócios perigosos, se encaixavam na figura de Daniel Albuquerque. Seria ele, o homem que acabara de desafiá-la a enfrentar a verdade. A possibilidade a aterrorizou e fascinou ao mesmo tempo. Enquanto ainda estava absorvida na leitura, o celular de Ana tocou, vibrando sobre a mesa. Era um número desconhecido. Hesitou por um momento, mas algo a impeliu a atender. Ana. A voz do outro lado era a de Daniel. Ela não respondeu imediatamente, ainda processando as revelações do diário, a possível conexão entre ele e o D das cartas. Eu sei que você encontrou, disse Daniel a voz baixa, sem surpresa. Eu sabia que ela guardaria em algum lugar que só você encontraria. Ana gelou. Encontrou o quê? O diário. Como ele sabia? O que você sabe? Ela perguntou a voz embargada. Sei sobre o diário da sua mãe, ele respondeu. Sei sobre as cartas. Sei sobre D. Uma onda de choque percorreu Ana. Ele não estava apenas especulando. Ele sabia, Você é o D? Ela sussurrou a pergunta pairando no ar pesado da biblioteca. Um longo silêncio se seguiu. Ana ouvia apenas a própria respiração ofegante e o som distante da chuva que voltara a cair lá fora. Finalmente Daniel respondeu. A voz carregada de uma emoção contida que ela nunca ouvira antes. Sim, Ana, sou eu. A confirmação a atingiu com força total. O homem que ela rejeitara 6 vezes, o milionário implacável, era o grande amor secreto de sua mãe. O homem que ela implorara para protegê-la. A raiva que sentia por ele se misturou à confusão e a uma curiosidade avassaladora. Por que ele a deixou? Por que só aparecerá agora? Por quê? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção. Por que você a deixou? Por que nos deixou? Daniel suspirou do outro lado da linha. Não foi uma escolha, Ana, fomos ameaçados. Um grupo poderoso envolvido em corrupção descobriu que sua mãe tinha algo que poderia expô-los. Eles nos deram um aviso claro e inequívoco. Ana ouvia incrédula. A corrupção que seu pai havia denunciado, que o arruinara, parecia estar ligada ao desaparecimento de sua mãe. Eles disseram que se não parássemos, se não entregássemos os documentos, haveria consequências. Para sua mãe. Para você. A voz de Daniel falhou por um instante. Sua mãe insistiu que a única maneira de protegê-la era desaparecer, que eu ficasse longe, para não atrair mais atenção para vocês. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Você a abandonou por medo, disse Ana, a raiva tomando conta. Não a abandonei, ele retrucou, a voz firme agora. Fiz o que ela me pediu. E nunca deixei de vigiar você, Ana. A revelação a pegou de surpresa. Me vigiar? Sim, desde que ela se foi. Contratei pessoas para garantir que você estivesse segura. Financiei seus estudos discretamente. Estive por perto na sombra, esperando o momento certo. O momento em que você estivesse pronta. O momento em que fosse seguro. Seguro? Depois de 20 anos? A explicação de Daniel apenas aumentou a confusão. Ele a amava. A protegeu à distância, mas a deixou viver uma vida de solidão e incerteza. O ódio que ela queria sentir por ele se misturava ao desejo de acreditar em suas palavras, a necessidade desesperada de que alguém a tivesse cuidado. A curiosidade sobre o passado colidia com a dor do abandono. Ela estava presa em um turbilhão de emoções conflitantes, sem saber em quem ou no que acreditar. As revelações da noite a deixaram mais perdida do que antes, com mais perguntas do que respostas, e a figura de Daniel Albuquerque, o D das cartas de sua mãe, pairava sobre sua vida, um enigma perigoso e irresistível. A voz de Daniel do outro lado da linha parecia vir de um abismo, carregada de uma história que Ana mal podia conceber. Ele era D, o amor secreto de sua mãe, o homem que ela implorara para protegê-la, e ele a vigiava. A revelação a deixou atordoada, flutuando num mar de incredulidade e emoções contraditórias. O ódio que ela sentira por ele, o homem que tentara invadir seu espaço e sua solidão, agora se misturava a uma estranha compaixão pela figura que sua mãe amara e a uma raiva ainda maior por ter sido mantida na ignorância por tanto tempo. 20 anos. 20 anos vivendo uma vida pela metade, assombrada por fantasmas que eram afinal reais. Me vigiar? Ela repetiu, a voz ainda embargada.
A ideia de ter sido observada por tanto tempo, mesmo que supostamente por proteção, era perturbadora. Sentia-se invadida, como se sua vida não tivesse sido inteiramente sua. Sim, Ana, confirmou Daniel. Desde que sua mãe teve que se afastar, foi a única maneira que encontrei de cumprir a promessa que fiz a ela. Garantir que você estivesse segura, que tivesse oportunidades mesmo que à distância. Oportunidades? Ana questionou, a ironia amarga em sua voz. Você chama isso de oportunidades? Viver escondida, sem saber a verdade sobre meus pais, sem entender por que minha vida virou de cabeça para baixo? Não foi ideal, eu sei, disse Daniel, a voz tensa. Mas era o mais seguro. O grupo que ameaçou sua mãe era, e ainda é, muito perigoso. Expor nossa conexão naquela época teria colocado sua vida em risco imediato. Eles não hesitariam em usar você para atingir sua mãe ou a mim. Ana apertou o diário contra o peito. As palavras de sua mãe nas cartas ganharam um novo e doloroso significado. O medo constante, a necessidade de discrição, o plano de esconder os documentos. Tudo se encaixava numa trama sombria de poder e corrupção. Os documentos, ela disse, lembrando-se do que lera. Minha mãe falou sobre documentos comprometedores e um cofre bancário. Sim, respondeu Daniel, a voz adquirindo um tom mais sério. Eles eram a razão de tudo. Sua mãe os encontrou por acaso, algo que ligava esse grupo a esquemas de corrupção em larga escala. Ela não sabia a dimensão do que tinha em mãos no início, mas quando percebeu o perigo, já era tarde demais. Eles sabiam que ela tinha algo. E o cofre? Perguntou Ana, a mente trabalhando rapidamente. O diário mencionava uma chave. O plano era guardar tudo em um cofre. Era para ser um seguro caso algo acontecesse a ela, mas as coisas aconteceram muito rápido. Ela não teve tempo de me entregar a chave pessoalmente antes de se afastar. Então a chave está em algum lugar, disse Ana, sentindo uma ponta de esperança misturada à urgência. Se ela encontrasse a chave, poderia acessar o cofre e talvez encontrar as respostas que tanto buscava, as provas que sua mãe tentou proteger. Provavelmente, concordou Daniel. Sua mãe era muito cuidadosa. Ela teria deixado a chave com alguém de confiança ou escondida em um lugar seguro. Hannah pensou. Quem sua mãe confiaria num momento de tanto perigo? O pai estava fora de questão, já consumido por seus próprios problemas. Parentes, amigos, a lista era curta. Sua mãe era reservada e, após o escândalo do pai, o círculo social encolheu drasticamente. Restava apenas uma figura familiar próxima, sua tia, Helena. Helena era irmã do pai de Ana, uma mulher elegante e influente, uma juíza respeitada na capital. Após o desaparecimento da mãe e a ruína do pai, Helena assumira uma espécie de tutela informal sobre Ana, garantindo sua educação e bem-estar sempre à distância, com uma frieza que Ana nunca compreendeu completamente. A relação delas era cordial, mas distante, marcada por um formalismo que impedia qualquer intimidade. Helena sempre pareceu mais interessada em manter as aparências e a reputação da família do que em construir um vínculo afetivo. Ana nunca se sentiu verdadeiramente acolhida por Helena. Havia algo nos olhos da tia, uma vigilância sutil, uma curiosidade velada sobre a vida de Ana que a deixava desconfortável. Helena parecia saber mais do que dizia, e suas perguntas sobre o passado da mãe de Ana eram sempre evasivas, superficiais. Poderia sua mãe ter confiado a chave a Helena? A ideia parecia contraintuitiva, dada a distância emocional entre elas. Mas, em um momento de desespero, talvez sua mãe tivesse visto em Helena a única opção, a única pessoa com a posição e influência para proteger a chave e, consequentemente, a filha. Minha tia, Ana sussurrou mais para si mesma do que para Daniel. Helena. Houve uma pausa do outro lado da linha. Helena? A voz de Daniel soou cautelosa. Por que você pensaria nela? Ela é a única parente próxima que restou, explicou Ana. E ela sempre pareceu saber mais do que falava sobre minha mãe. E ela me vigiava também, de certa forma, sempre atenta à minha vida, mesmo sem se aproximar de verdade. O silêncio de Daniel se prolongou, carregado de uma nova tensão.
Quando ele finalmente falou, a voz estava tensa, quase sombria. Ana, eu tenho informações sobre sua tia, informações que obtive enquanto tentava manter um olho em você. O coração de Ana gelou novamente. Que tipo de informações? Helena. Albuquerque, disse Daniel, o nome soando estranho em sua boca. Ela não é quem parece ser. A fundação da família que ela administra não é apenas uma instituição de caridade. Há indícios fortes de que está sendo usada para outras finalidades. Finalidades ilícitas. Lavagem de dinheiro. A frase não foi dita, mas pairou no ar, implícita nas palavras de Daniel e no tom de sua voz. A juíza respeitada, a guardiã da reputação da família, envolvida em atividades criminosas. A mente de Ana lutava para processar a informação. E o que isso tem a ver com a chave ou com minha mãe? Perguntou Ana, sentindo que as peças de um quebra-cabeça macabro estavam começando a se encaixar de uma forma aterrorizante. Eu suspeito que Helena sabia sobre os documentos, disse Daniel, a voz baixa. Talvez sua mãe tenha chegado a contatá-la, ou talvez Helena tenha descoberto sobre o cofre de alguma outra forma. O fato é que eu acredito que a chave nunca esteve realmente perdida, Ana. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Quero dizer que acredito que Helena interceptou a chave, disse Daniel, a revelação atingindo Ana como um choque elétrico. Anos atrás. É por isso que ela te vigiava. É por isso que ela mantinha essa distância estranha. Ela não estava te protegendo. Ela estava te monitorando, garantindo que você não descobrisse sobre os documentos, sobre o cofre, garantindo que você não se tornasse uma ameaça para ela e para quem ela está protegendo. A juíza influente, a tia que sempre a tratara com uma formalidade fria, a guardiã da família, era uma impostora, uma traidora. Ela não apenas falhou em proteger Ana, como ativamente a manteve na escuridão, usando-a como peça em seu próprio jogo de poder e corrupção. A dor do abandono materno e paterno se misturou a uma nova e avassaladora sensação de traição familiar. A pessoa que ela pensava ser sua única âncora familiar era, na verdade, parte do problema, talvez até mesmo uma das pessoas que sua mãe temia. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente. Helena interceptou a chave. Isso significava que ela tinha acesso ao cofre, aos documentos, à verdade, e a manteve escondida por 20 anos. A raiva borbulhou dentro de Ana, uma fúria que ela nunca sentira antes. Não era mais apenas sobre entender o passado. Era sobre justiça, sobre honrar a coragem de sua mãe e a memória de seu pai. Ela tem a chave, disse Ana, a voz baixa e firme, o medo dando lugar a uma determinação fria. Ela tem os documentos. É o que eu acredito, confirmou Daniel. E se ela os tem, significa que ela faz parte desse esquema de corrupção. Ela está protegendo os mesmos que ameaçaram sua mãe. A gravidade da situação a atingiu em cheio. Sua tia, uma juíza, envolvida com um grupo poderoso e perigoso, que talvez fosse responsável pelo desaparecimento de sua mãe. E ela, Ana, era a herdeira da verdade que poderia expô-los. Estava no centro de algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginara. O que fazemos agora? Perguntou Ana, a pergunta direcionada a Daniel, o homem que era parte de seu passado e agora, de repente, parte de seu futuro. Ele era o D das cartas, o milionário que a vigiava, o portador de verdades incômodas. Apesar da desconfiança inicial, a revelação de sua conexão com sua mãe e o perigo iminente as unia de uma forma inesperada. Precisamos da chave, Ana, disse Daniel. Precisamos dos documentos. Eles são a prova que sua mãe queria que você tivesse, e são a única maneira de expor Helena e os outros envolvidos. Obter a chave de Helena. A tarefa parecia assustadora. Sua tia era astuta, influente, e agora Ana sabia que ela era perigosa. Confrontá-la seria arriscado. Como? Perguntou Ana. Como vamos conseguir a chave dela? Não vai ser fácil, admitiu Daniel. Helena é poderosa, mas ela tem um ponto fraco: a reputação. Ela preza mais a imagem pública do que qualquer outra coisa.
Precisamos encontrar uma maneira de pressioná-la, de forçá-la a revelar onde a chave está, sem que ela sinta que tem algo a perder revelando-a. Uma ideia começou a se formar na mente de Ana, baseada no que sabia sobre a tia e no que Daniel acabara de revelar. Helena sempre se orgulhou de sua fundação, de seu trabalho filantrópico, usando-o como escudo para suas atividades obscuras. Expor a verdade sobre a fundação seria um golpe direto em sua reputação. A fundação, disse Ana. Se ela está usando a fundação para lavagem de dinheiro, talvez possamos encontrar provas disso, algo que a force a negociar. É uma possibilidade, concordou Daniel. Eu já tenho algumas informações preliminares, mas nada conclusivo. Precisamos de algo sólido, algo que ela não possa negar. A conversa com Daniel se estendeu pela noite, traçando planos, discutindo riscos. Biblioteca, antes seu refúgio de silêncio. Agora parecia o quartel-general de uma operação secreta. Hannah sentia uma mistura estranha de medo e empoderamento. Pela primeira vez em sua vida, não estava fugindo. Estava agindo. Estava buscando a verdade, não apenas por si mesma, mas pela memória de sua mãe. Ao desligar o telefone, Ana olhou para o diário em suas mãos. As palavras de sua mãe pareciam sussurrar encorajamento. Ela não estava sozinha. Tinha Daniel, o homem que a amava à distância. O homem que agora estava disposto a arriscar tudo ao seu lado. E tinha a verdade, escondida nas páginas daquele diário e esperava no cofre bancário. O caminho à frente era incerto e perigoso. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que estava no controle de seu próprio destino. A busca pela chave e pelos documentos se tornara sua missão, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse confrontar a escuridão que se escondia por trás do sorriso polido de sua tia. O próximo passo era claro: encontrar uma maneira de chegar perto de Helena, perto o suficiente para encontrar a chave ou as provas que a incriminariam, antes que ela percebesse que Ana não era mais a garota invisível que ela pensava controlar. A noite na biblioteca se arrastou, pesada com as revelações que Ana absorvera. O diário de sua mãe, agora guardado a 7 chaves em sua pequena casa, parecia um portal para um passado que ela pensava estar enterrado. Daniel, o homem que invadira sua solidão, era o elo entre ela e a história de amor e perigo de sua mãe. E Helena, sua tia, a figura de autoridade distante, revelou-se a guardiã traiçoeira de segredos que poderiam destruir vidas. A traição de Helena doía mais do que Ana esperava. Não era apenas a quebra de confiança, mas a manipulação de uma relação familiar, por mais frágil que fosse. 20 anos. 20 anos sob o olhar vigilante de alguém que a via como um peão, não como uma sobrinha. A determinação que surgira na conversa com Daniel se solidificou na solidão da madrugada. Não havia mais espaço para a invisibilidade. Sua mãe havia lutado para proteger a verdade, e Ana não permitiria que o sacrifício dela fosse em vão. A chave do cofre, os documentos, a exposição daquela rede de corrupção, isso se tornou o novo propósito de sua vida. Na manhã seguinte, Ana encontrou Daniel em um café discreto, longe do centro da cidade. A luz do dia dissipou um pouco da aura de mistério que o cercara na biblioteca, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade focada. Ele parecia diferente, menos o empresário polido e mais um homem carregando o peso de um passado compartilhado. "Dormiu bem?" Sir perguntou ele, a voz suave, quase cautelosa. Ana assentiu, embora soubesse que a resposta era uma mentira. Sua mente estivera em turbilhão a noite toda. "Não muito. É muita coisa para processar." "Eu sei", disse Daniel, compreensivo. "Por 20 anos eu também vivi com esse peso, sabendo que a verdade estava escondida e que você estava crescendo sem saber por quê. Por que você esperou tanto?" Ana perguntou a pergunta que a atormentara. "Por que só agora?" Daniel suspirou, olhando para o café intocado à sua frente. "Não foi por querer. Eu tentei me aproximar antes, de formas indiretas, mas o grupo, eles têm olhos em todos os lugares. Qualquer movimento em falso poderia alertá-los. E o principal, eu precisava ter certeza de que você estava pronta, que não seria apenas uma vítima, mas alguém capaz de lutar. Lutar." A palavra ressoou em Ana. Ela nunca se vira como uma lutadora. Sempre fora a que se escondia. Mas agora a perspectiva era diferente.
Não era mais sobre ela, mas sobre sua mãe, sobre a justiça. E o que te fez pensar que eu estava pronta agora? Ela perguntou. A forma como você me rejeitou, respondeu Daniel, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Sua firmeza, sua independência. Você não se deixou intimidar pelo meu dinheiro ou pela minha reputação. Vi a força em você, Ana, a mesma força que sua mãe tinha. A comparação com a mãe tocou Ana profundamente. Era a primeira vez que alguém, além de suas próprias memórias fragmentadas, reconhecia algo de sua mãe nela. Precisamos de um plano, disse Ana, voltando ao assunto principal, sentindo que a conversa sobre o passado, embora necessária, a desviava do objetivo. Como vamos conseguir a chave de Helena? Daniel assentiu, a seriedade retornando ao seu rosto. Helena é o nosso maior obstáculo agora. Ela é inteligente e cautelosa. Não podemos simplesmente confrontá-la. Precisamos encontrar uma maneira de pegá-la desprevenida ou de encontrar a chave sem que ela saiba que estamos procurando. Você disse que ela usa a fundação para lavagem de dinheiro, lembrou Ana. Se pudermos provar isso, talvez tenhamos alguma alavancagem. É a minha linha de investigação principal, confirmou Daniel. Minha equipe de segurança tem monitorado as atividades da fundação há algum tempo. Há transações financeiras suspeitas, doações fantasmas, movimentação de recursos que não condizem com a natureza de uma instituição de caridade. Mas nada conclusivo, completou Ana. Ainda não. Os registros são bem mascarados. Helena é uma juíza. Ela sabe como cobrir seus rastros legais. Mas a Fundação tem um evento beneficente importante na próxima semana. Um jantar de gala para arrecadar fundos. Todos os grandes nomes da cidade estarão lá, incluindo Helena, e provavelmente alguns dos indivíduos que ela protege. Os olhos de Ana se arregalaram ligeiramente. Um jantar de gala? Ela, a restauradora de livros reclusa, num evento social da alta sociedade? A ideia parecia absurda. Você quer que eu vá? E perguntou ela, hesitante. É a nossa melhor chance de chegar perto de Helena em um ambiente onde ela pode estar mais relaxada ou distraída, explicou Daniel. E talvez, apenas talvez, encontrar uma oportunidade para... Procurar. Procurar. A palavra era um eufemismo para invadir, para bisbilhotar. Ana nunca fizera nada remotamente parecido. Sua vida era sobre ordem, sobre restaurar o que estava quebrado, não sobre quebrar regras. Eu não sei, Daniel, disse ela, a ansiedade começando a borbulhar. Eu não sou boa nesse tipo de coisa. Sou invisível, lembra? Não sei me misturar nesse mundo. É exatamente por isso que funciona, argumentou Daniel. Ninguém esperaria que você, a sobrinha discreta e afastada, fosse uma ameaça. Você pode se mover pelas sombras, observar. E eu estarei lá, para te dar cobertura, para te guiar. A ideia de ter Daniel ao seu lado, apesar da desconfiança remanescente, era reconfortante. Ele conhecia aquele mundo. Ele tinha os recursos. E o mais importante, ele compartilhava seu objetivo. O que exatamente eu faria nesse jantar? Perguntou Ana, começando a considerar a possibilidade. Observar, ouvir. E se a oportunidade surgir, tentar descobrir onde Helena guarda coisas importantes. A chave pode estar com ela, ou em algum lugar seguro que ela frequente regularmente, talvez até em seu escritório na fundação ou em sua casa. O jantar é uma chance de ver como ela se comporta, quem a cerca, e talvez identificar uma vulnerabilidade. O plano era arriscado, mas fazia sentido. Helena não esperaria que Ana, a garota que ela provavelmente subestimava, fosse uma ameaça. Ok, disse Ana, tomando uma decisão. Eu vou, mas preciso de ajuda. Não tenho a menor ideia de como me vestir ou agir em um evento desses. Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Daniel, o primeiro que Ana via. Eu cuido disso. Consigo um vestido, tudo o que você precisar. Apenas confia em mim, Ana, uma vez. Confiar. A palavra era difícil, mas ela sentiu que, naquele momento, não tinha outra escolha. O destino de sua busca pela verdade dependia disso. Nos dias que se seguiram, a vida de Ana se transformou num turbilhão. Daniel providenciou um vestido deslumbrante, sapatos e joias discretas, mas elegantes. Ele a instruiu sobre a etiqueta do evento, sobre as pessoas importantes que estariam presentes e, crucialmente, sobre como se mover sem chamar atenção indevida. Ana se sentia como uma atriz ensaiando um papel para o qual não tinha talento natural.
A invisibilidade era sua zona de conforto, não o brilho dos salões. Enquanto se preparava, a figura de Helena pairava em seus pensamentos. A tia que a visitava poucas vezes ao ano, sempre com presentes caros e conversas superficiais. Hannah se lembrava de uma vez, quando era adolescente, em que Helena perguntou de forma casual se sua mãe havia deixado algo de valor sentimental para ela. Na época, Ana pensou que ela se referia a joias ou lembranças de família. Agora percebia que a pergunta provavelmente era sobre a chave ou os documentos. A frieza de Helena não era apenas distância, mas uma barreira cuidadosamente construída para esconder sua culpa. Chegou a noite do jantar de gala. Daniel a buscou em um carro de luxo. Hannah, vestindo o vestido que ele escolhera, sentia-se deslocada, como se estivesse usando uma fantasia. O olhar de Daniel ao vê-la, no entanto, era de admiração genuína, o que a fez corar levemente. Você está deslumbrante, Ana, disse ele, a voz rouca. Estou me sentindo uma impostora, ela confessou. Você não é uma impostora, ele corrigiu, estendendo a mão para ela. Você é Ana. E hoje você está entrando em um mundo que tentou te esconder a verdade por muito tempo. É hora de você pegar o que é seu. O salão do evento era opulento, repleto de pessoas influentes, risadas e o tilintar de taças. Ana se sentia esmagada pela grandiosidade do lugar e pela presença de tantas figuras poderosas. Daniel permaneceu ao seu lado, apresentando-a a algumas pessoas, sempre com um sorriso polido, mas seus olhos atentos, varrendo o ambiente. Logo, Ana avistou Helena. Ela estava no centro de um grupo de convidados, elegante em um vestido escuro, com seu sorriso profissional e a postura impecável de sempre. Vê-la ali, cercada por pessoas que a respeitavam, sabendo o que ela possivelmente escondia, causou um nó no estômago de Ana. Ela está ali, sussurrou Ana para Daniel. Eu a vi, respondeu ele. Fique perto, observe. Veja quem se aproxima dela, com quem ela conversa mais reservadamente. Ana assentiu, tentando parecer calma, enquanto seu coração batia acelerado. Ela e Daniel se misturaram à multidão, movendo-se lentamente na direção de onde Helena estava. Ana tentava absorver tudo: os rostos, as conversas fragmentadas, a atmosfera de poder e riqueza que pairava no ar. Enquanto se aproximavam, Ana viu um homem se juntar ao grupo de Helena. Ele era alto, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Helena o cumprimentou com uma efusividade que Ana nunca vira nela. Eles se afastaram ligeiramente do grupo, conversando em voz baixa. Quem é aquele homem? E Ana perguntou a Daniel, sentindo uma ponta de apreensão. Daniel seguiu o olhar de Ana. Seu rosto se tornou sério. Arthur Costa, um dos nomes mais importantes da construção civil no país, e um dos principais financiadores da fundação de Helena, Arthur Costa. O nome não significava nada para Ana, mas a reação de Daniel indicava que ele era alguém importante. Talvez alguém ligado ao grupo poderoso que sua mãe temia. Ana observou Helena e Arthur conversando. A postura de Helena mudou sutilmente, tornando-se mais cautelosa, mais tensa. Arthur gesticulava, parecendo dar instruções ou fazer cobranças. Helena assentia, com uma expressão que Ana reconheceu como a de alguém sob pressão. De repente, Helena olhou na direção de Ana e Daniel. Por um instante, seus olhos se encontraram. O sorriso de Helena vacilou por uma fração de segundo, substituído por uma expressão de surpresa e talvez irritação. Ela não esperava ver Ana ali. Helena recuperou a compostura rapidamente, mas o olhar que lançou para Ana foi frio, calculista. Era o olhar de alguém que acabara de perceber que seu peão estava fora de lugar e que a partida poderia estar prestes a ficar muito mais complicada. Ana sentiu um arrepio, sabendo que havia sido notada, que sua presença naquele lugar não passaria despercebida. O jogo havia começado, e ela acabara de fazer sua primeira jogada, revelando-se a uma adversária perigosa. O que Helena faria agora, que sabia que Ana não era mais a garota invisível? A noite, que começara com nervosismo, transformava-se em um confronto silencioso, com apostas altíssimas. O breve encontro de olhares entre Ana e Helena foi como um choque elétrico, uma faísca no ar pesado do salão. O sorriso de Helena retornou rapidamente, mas a tensão em seus ombros e a ligeira contração em torno de seus olhos
não passaram despercebidas por Ana. Ela sabia que havia quebrado a invisibilidade que Helena esperava dela. Arthur Costa, ao lado de Helena, também lançou um olhar curioso na direção de Ana e Daniel, seus olhos avaliadores e frios. Helena terminou a conversa com Arthur Costa com um aceno de cabeça e, mantendo seu sorriso impecável, começou a se mover na direção de Ana e Daniel, navegando pela multidão com a graciosidade de uma predadora. Ana sentiu o coração acelerar novamente, mas se forçou a manter a calma, lembrando-se do papel que precisava desempenhar. Ana, querida, que surpresa agradável! Exclamou Helena, sua voz perfeitamente modulada para soar calorosa e acolhedora. Ela estendeu os braços para um abraço superficial, que Ana retribuiu com a mesma formalidade. Não esperava vê-la aqui esta noite. Tia Helena, disse Ana forçando um sorriso. Obrigada por me receber. O evento está lindo. Helena se virou para Daniel, seu sorriso se tornando ligeiramente mais contido, mas ainda polido. E o Sr. Albuquerque, uma honra tê-lo conosco. Sua presença eleva muito o prestígio de nossa fundação. O prazer é meu, Sr. Albuquerque, respondeu Daniel, sua voz suave, mas com uma firmeza subjacente que Ana reconheceu. A causa da fundação é nobre. E Ana me falou muito sobre seu trabalho. Helena lançou um olhar rápido e penetrante para Ana ao ouvir as palavras de Daniel, como se tentasse decifrar o que exatamente Ana havia dito. Ah, sim. Ana sempre foi muito reservada sobre seus interesses. Fico feliz em saber que ela aprecia o trabalho da família. A ênfase na palavra família não passou despercebida por Ana. Era um lembrete sutil de seu lugar, de sua conexão com Helena, e talvez uma forma de reafirmar o controle. Tenho acompanhado o trabalho da Fundação de perto ultimamente, disse Daniel entrando na conversa com desenvoltura. É impressionante a escala de suas operações. Deve exigir uma gestão impecável. Helena sorriu, um brilho nos olhos que Ana não conseguiu decifrar. Exige, Sr. Albuquerque, mas é um trabalho recompensador. Ver o impacto positivo que causamos na comunidade... Ela fez uma pausa, seu olhar voltando para Ana. E você, Ana? Como vai seu trabalho na biblioteca? Ainda restaurando livros antigos? A pergunta parecia inocente, mas Ana sentiu a ponta de condescendência nela, como se seu trabalho fosse um passatempo insignificante comparado aos grandes feitos de sua tia. Vai bem, tia. É um trabalho que exige paciência e atenção aos detalhes, como desvendar segredos escondidos nas entrelinhas. As palavras de Ana eram deliberadamente ambíguas, uma pequena provocação para ver a reação de Helena. Por um instante, o sorriso de Helena vacilou novamente, uma sombra cruzando seu rosto, mas ela se recuperou rapidamente. Interessante, comentou Helena, sua voz um pouco mais fria. Sempre soube que você tinha uma mente curiosa, Ana, mas alguns segredos... É melhor deixá-los onde estão, não acha? Para o bem de todos. A mensagem era clara. Helena sabia que Ana estava procurando, ou pelo menos suspeitava. A conversa sutil se transformara em um jogo de gato e rato, com palavras servindo como armas. Daniel interveio suavemente, mudando o assunto. Sr. Albuquerque, o salão está magnífico. Quem foi o responsável pela decoração? Enquanto Daniel e Helena conversavam sobre os detalhes do evento, Ana aproveitou a oportunidade para observar sua tia mais de perto. Helena gesticulava com as mãos, e Ana notou um anel proeminente em seu dedo indicador, uma joia antiga que ela nunca vira antes. Era grande, com uma pedra escura, e parecia ter algum tipo de compartimento ou mecanismo. Poderia a chave estar escondida ali? A ideia era ousada, quase ridícula, mas sua mãe era conhecida por sua engenhosidade. Ana tentou se aproximar um pouco mais discretamente, como se estivesse fascinada pela joia. Que anel lindo, tia Helena. É novo? Helena olhou para o anel, seu sorriso se tornando um pouco mais forçado. Ah, este? É uma peça de família. Pertenceu à sua avó. Decidi usá-lo hoje. O anel de sua avó? Ana nunca o vira. E a forma como Helena o segurava, quase protetoramente, aumentou sua suspeita. É muito único, comentou Ana, tentando soar casual. Helena assentiu, parecendo ligeiramente desconfortável com a atenção dada ao anel. Sim, tem uma história interessante. Ela rapidamente mudou de assunto novamente, direcionando a conversa para Daniel e seus negócios. Ana continuou observando,
tentando memorizar cada detalhe do anel, da forma como Helena o usava. A interação com a tia a deixou ainda mais convencida de que Helena estava escondendo algo, e que o anel poderia ser significativo. Enquanto a noite avançava, Daniel e Ana se separaram discretamente. Daniel se misturou entre os convidados, mantendo um olho em Helena e Arthur Costa, enquanto Ana se moveu pelas bordas do salão, observando e ouvindo. Ela tentou se aproximar do escritório temporário que a fundação montara para o evento, na esperança de encontrar algo, mas a área estava bem guardada. Ela notou que Helena e Arthur Costa se reuniram novamente em um canto mais reservado do salão, acompanhados por mais 2 homens que Ana não reconheceu. Eles conversavam em voz baixa, seus rostos sérios. Ana tentou se aproximar discretamente, fingindo admirar uma obra de arte na parede próxima. Fragmentos da conversa chegaram aos seus ouvidos. Palavras como documentos, risco, silêncio e o nome de seu pai. A menção a ele a fez gelar. Eles estavam falando sobre o passado, sobre o que sua mãe descobrira e sobre o perigo que ainda representava. Precisamos garantir que não haja pontas soltas, disse Arthur Costa, sua voz baixa e rouca, especialmente agora que a herdeira parece ter despertado. A herdeira. Eles estavam falando sobre ela. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles sabiam que ela estava procurando. A provocação sutil com Helena não passou despercebida. Ou talvez eles já soubessem antes de ela chegar. Ela não sabe de nada concreto, respondeu Helena, sua voz tensa. Apenas suspeitas. Mas a presença dela aqui, com Albuquerque, é preocupante. Albuquerque está envolvido? Perguntou um dos outros homens com um tom de alarme. Não tenho certeza, disse Helena. Ele diz que está aqui por interesse na fundação, mas ele tem uma história com a família. E a forma como ele olhava para Ana. Ana se afastou discretamente, o coração batendo forte. Eles não apenas sabiam que ela estava procurando, mas também suspeitavam de Daniel. A situação era mais perigosa do que ela imaginara. Eles eram implacáveis, e a menção a seu pai indicava que eles estavam dispostos a ir longe para proteger seus segredos. Ela encontrou Daniel perto da saída, seu rosto sério. "Você ouviu?" perguntou ele, sabendo que ela estava observando. Ana assentiu, ainda tremendo ligeiramente. "Eles sabem que estou procurando. E suspeitam de você." Daniel assentiu, sem surpresa. "Eu imaginei que Helena não demoraria a perceber. E Arthur Costa é um dos principais jogadores. Ele não deixa nada ao acaso." "Eles mencionaram meu pai", disse Ana, a voz embargada. "Eles o arruinaram, não foi? Por causa do que minha mãe descobriu." "É muito provável", confirmou Daniel, sua expressão sombria. Seu pai era um homem íntegro. Quando ele começou a investigar a corrupção, ele se tornou um alvo. E quando sua mãe encontrou as provas que ligavam esse grupo a ele, eles agiram para silenciá-los. A verdade era mais brutal do que ela imaginara. Seus pais não foram apenas vítimas de um destino cruel. Foram alvos, destruídos por pessoas poderosas, que não queriam seus crimes expostos. Que agora Ana era a próxima na linha. "O anel", disse Ana, lembrando-se da joia de Helena. Ela estava usando um anel. "Disse que era da minha avó, mas nunca o vi antes. Parecia ter um compartimento." Daniel franziu a testa, pensativo. "Um anel com compartimento? É possível. Sua mãe era muito criativa em esconder coisas." "Precisamos daquele anel, Daniel", disse Ana, a determinação voltando. "A chave pode estar nele. Ou talvez ele seja a própria chave." Daniel olhou para Helena, que ainda estava conversando com Arthur Costa e os outros homens, alheia ao fato de que seus segredos estavam sendo desvendados. "Não podemos simplesmente pegá-lo aqui. É muito arriscado." "Eu sei", disse Ana. "Mas agora que eles sabem que estou procurando, não podemos esperar. Precisamos agir rápido." A noite do gala, que deveria ser apenas uma missão de reconhecimento, transformara-se em um ponto de virada perigoso. Clã havia se revelado, e seus adversários sabiam que ela era uma ameaça. O jogo havia escalado. A chave, os documentos, a verdade sobre o destino de sua mãe e a ruína de seu pai estavam em jogo. E Ana sabia que, para obtê-los, ela teria que se arriscar mais do que jamais pensou ser capaz. O anel de Helena tornou-se o novo foco de sua busca. Um pequeno objeto que poderia conter a chave para desvendar um império de segredos e corrupção.
O próximo passo seria o mais perigoso de todos: encontrar uma maneira de tirar o anel de Helena. O salão de gala continuava a vibrar com a energia contida dos poderosos. Mas para Ana e Daniel, o ambiente havia se tornado um campo minado. Cada sorriso, cada conversa, parecia carregar uma ameaça velada. A confirmação de que Helena e Arthur Costa sabiam de sua busca e suspeitavam de Daniel elevou as apostas a um nível perigoso. A discrição não era mais suficiente. Eles precisavam ser rápidos e decisivos. O anel de Helena, com sua promessa de conter a chave, tornou-se o objetivo imediato. Não podemos esperar, repetiu Ana, a voz baixa, mas firme. Se eles sabem que estou procurando, eles podem mover a chave, ou pior, podem tentar me silenciar. Daniel assentiu, seus olhos varrendo o salão, avaliando a situação. Você está certa. A visibilidade aqui nos protege até certo ponto, mas também nos expõe. Precisamos sair daqui e planejar o próximo passo. Mas o anel, tirá-lo dela aqui é quase impossível sem causar um incidente. Ana pensou rapidamente. Onde mais Helena guardaria algo tão importante? Em sua casa? Em seu escritório no tribunal? Esses lugares seriam fortemente protegidos. O anel estava com ela, acessível. A oportunidade, por mais arriscada que fosse, era agora. E se acontecer um acidente? Sugeriu Ana, a ideia audaciosa surgindo em sua mente. Algo pequeno que cause uma distração. Apenas o suficiente para que o anel saia do dedo dela. Daniel a olhou, compreendendo a implicação. Um acidente. Como o quê? Não sei, admitiu Ana. Algo que a force a usar as mãos, a se mover bruscamente. Talvez um esbarrão ou algo derramado. A ideia era arriscada e dependia de timing e sorte. Mas era a única chance que eles tinham naquele momento. É arriscado, disse Daniel, pesando as opções. Se algo der errado, podemos expor tudo. Mas se der certo, replicou Ana, teremos a chave. Teremos a chance de descobrir a verdade. Daniel ponderou por um momento, seus olhos fixos em Helena, que ainda estava imersa em sua conversa com Arthur Costa. A determinação no olhar de Ana o convenceu. Ele viu nela a mesma coragem silenciosa que amara em sua mãe. Tudo bem, decidiu Daniel. Vamos tentar. Mas precisamos ser rápidos e coordenados. Você cria a distração, eu pego o anel. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Ela, a restauradora de livros, prestes a orquestrar um pequeno furto em um jantar de gala. O que eu faço? Precisamos nos aproximar dela novamente, instruiu Daniel. De forma natural. Eu vou me posicionar perto dela, Você precisa fazer algo que a force a reagir de repente. Algo que não pareça intencional. Talvez esbarrar nela quando ela estiver segurando uma taça. O líquido derrama, a taça cai, ela se distrai e nesse momento... O plano era simples na sua execução, mas exigia nervos de aço. Hannah sentindo o peso da responsabilidade. Eles começaram a se mover novamente pelo salão, aproximando-se do grupo de Helena e Arthur Costa sob o pretexto de se despedir ou de fazer uma última saudação. Ana sentia os olhos de Helena sobre ela, a vigilância sutil, mas constante. Quando se aproximaram, Helena estava rindo de algo que Arthur Costa dissera, segurando uma taça de champanhe em uma das mãos. Era o momento. Ana respirou fundo, concentrando-se. Ela calculou a distância, a trajetória. Precisava parecer desajeitada, não proposital. Com uma ligeira hesitação forçada, ela tropeçou levemente ao lado de Helena, estendendo a mão para se equilibrar e esbarrando no braço da tia. A taça de champanhe escorregou da mão de Helena, caindo no chão com um tilintar e se estilhaçando. O líquido dourado se espalhou pelo tapete. Oh, meu Deus! Tia Helena, me desculpe! Exclamou Ana, fingindo consternação. Eu sou tão desajeitada. Helena soltou um pequeno grito de surpresa, sua atenção totalmente voltada para a taça quebrada e o champanhe em seu vestido. Ela se inclinou ligeiramente, tentando limpar a mancha, sua mão com o anel em evidência. Foi nesse instante, enquanto todos se distraíam com o pequeno incidente, que Daniel agiu. Com uma destreza surpreendente, ele se aproximou de Helena como se fosse ajudá-la, e em um movimento rápido e quase imperceptível, ele tocou no dedo onde o anel estava. Não houve puxão, apenas um toque preciso. Helena se endireitou irritada, mas mantendo a fachada de calma. Não se preocupe, Ana.
Acidentes acontecem. Ela olhou para o anel em seu dedo. Ele ainda estava lá. Ana sentiu um frio no estômago. O plano falhou? Mas então Daniel, ainda ao lado de Helena, discretamente deixou cair seu próprio lenço no chão, perto dos pés dela. Ao se abaixar para pegá-lo, sua mão passou rapidamente pelo tapete manchado de champanhe. Permita-me. Sr. Albuquerque, disse Daniel, levantando-se e entregando-lhe o lenço. Helena pegou o lenço, ainda focada na mancha em seu vestido. Obrigada, Sr. Albuquerque. Ana observou a interação confusa. O anel ainda estava no dedo de Helena. Daniel lançou-lhe um olhar rápido, quase imperceptível. Um leve movimento de cabeça na direção do lenço que ele acabara de entregar a Helena. Helena, ainda distraída, começou a limpar a mancha com o lenço. Ao fazer isso, Ana viu um pequeno objeto cair do lenço para a mão de Helena, de forma tão sutil que só alguém observando atentamente perceberia. Era o anel. Daniel não o tirou do dedo dela, ele o tirou do lenço. Ele havia conseguido que Helena o removesse ela mesma, talvez com um toque sutil, ou talvez o anel já tivesse um mecanismo de abertura que ele ativou. E então, ele o escondeu no lenço, esperando que Helena o pegasse. A genialidade da manobra deixou Ana momentaneamente sem fôlego. Era arriscado, mas incrivelmente inteligente. Helena, focada na mancha e na surpresa do acidente, não percebeu que o anel havia saído de seu dedo e retornado a ela através do lenço de Daniel. Helena, satisfeita por ter limpado a mancha inicial, olhou para o anel em sua mão. Um leve alívio em seu rosto. Ela o colocou de volta no dedo, aparentemente sem notar nada incomum. Bem, disse Helena, forçando um sorriso. Acho que é hora de me trocar antes que a mancha seque. Ela se despediu de Arthur Costa e dos outros, e com um último olhar para Ana e Daniel, que parecia misturar irritação e suspeita, ela se afastou em direção aos bastidores do evento. Ana e Daniel se entreolharam. O anel estava de volta no dedo de Helena. O plano falhou? Não se preocupe, sussurrou Daniel com um brilho nos olhos. O anel que ela colocou de volta não é o original. Ana o olhou confusa. O anel tem um mecanismo, explicou Daniel em voz baixa. Quando a toquei, ativei a abertura. O anel original está comigo. Ele discretamente mostrou a palma da mão. Ali escondido estava o anel de Helena. Era idêntico ao que ela estava usando. Mas este, o real, estava agora em posse de Daniel. Ele havia trocado os anéis no momento em que deixou cair o lenço e o pegou de volta, com o anel original escondido dentro. Helena, distraída e sem suspeitar, pegou o anel falso que Daniel havia preparado e colocou-o de volta no dedo. Ana sentiu uma onda de alívio e admiração. Daniel não era apenas um empresário rico. Ele era astuto, rápido e eficaz. Você trocou os anéis? Sussurrou Ana, maravilhada com a audácia. Eu sempre venho preparado, respondeu Daniel, um sorriso discreto nos lábios. Sabia que o anel poderia ser importante. Mandei fazer uma réplica exata, com o mesmo peso e aparência, apenas para o caso. A precaução de Daniel era impressionante. Ele havia antecipado a possibilidade e se preparado para ela. Agora, disse Daniel, sua voz voltando ao tom sério, precisamos sair daqui antes que Helena perceba a troca. Ou antes que Arthur Costa decida investigar mais a fundo a sua presença. Eles se despediram rapidamente de alguns convidados, mantendo a fachada de quem estava apenas encerrando a noite. Ana sentia os olhares sobre eles, a atmosfera se tornando cada vez mais carregada. Do lado de fora do salão, no carro de Daniel, Ana finalmente pôde respirar aliviada. Daniel tirou o anel da palma da mão e o entregou a ela. Era pesado, feito de um metal escuro e frio. A pedra era opaca, sem brilho. Ana examinou-o procurando o mecanismo que Daniel mencionara. Com um pouco de pressão em um ponto específico, uma pequena ranhura se abriu na lateral do anel. E dentro, escondido, havia um pequeno objeto metálico. Era uma chave. Uma chave pequena e antiga, com um design incomum. Ana segurou a chave na palma da mão, sentindo sua importância. Era real. A chave para o cofre, a chave para a verdade sobre sua mãe. É isso, disse Ana, a voz embargada pela emoção. É a chave. Daniel assentiu, seus olhos fixos na pequena chave. Sua mãe a escondeu bem. Helena aguardou por 20 anos. A raiva por Helena borbulhou novamente, misturada à satisfação de ter recuperado o que era seu por direito. Mas a posse da chave era apenas o começo.
Eles tinham a chave, mas precisavam do cofre, e Helena e Arthur Costa agora sabiam que ela não era mais invisível. A troca do anel lhes dera uma vantagem temporária, mas o perigo estava longe de passar. Onde está o cofre? Perguntou Ana, ansiosa para dar o próximo passo. Sua mãe mencionou um cofre bancário, respondeu Daniel. Com base nas informações que ela me deu há muito tempo e no que descobri ao longo dos anos, acredito que o cofre esteja em um banco específico no centro da cidade. Um banco antigo, com cofres de segurança máxima. O nome do banco veio à mente de Daniel. Era uma instituição discreta, conhecida por sua segurança e por atender a clientes de alto patrimônio. Precisamos ir para lá, disse Ana, segurando a chave com firmeza. Agora, Daniel assentiu. O jogo havia escalado, mas eles tinham a peça mais importante. Com a chave em mãos, o cofre e a verdade estavam ao alcance. Mas Ana sabia que Helena não demoraria a descobrir a troca do anel. E quando descobrisse, a caçada se intensificaria. A noite no gala foi apenas o prelúdio. A verdadeira batalha pela verdade estava prestes a começar. A atmosfera no salão do gala, antes vibrante e luxuosa, pareceu a Ana sufocante e carregada de perigo após a conversa com Daniel. Cada sorriso, cada risada, cada olhar parecia esconder uma intenção oculta. Helena e Arthur Costa continuavam em seu canto. A conversa séria, seus olhares ocasionais na direção de Ana e Daniel, como pontadas de gelo. Eles sabiam, e Ana sabia que eles sabiam. A invisibilidade que a protegera por anos havia se desfeito em um instante, substituída pela sensação de ser um alvo. Daniel pegou a mão de Ana discretamente. Precisamos sair daqui, sussurrou ele. Agora que eles sabem, ficar mais tempo é um risco desnecessário. Ana assentiu, grata pela sugestão. A tensão estava se tornando insuportável. Navegaram pela multidão, trocando despedidas educadas com alguns conhecidos de Daniel, mantendo a fachada de convidados comuns. Ao passar pela mesa de registro, Ana lançou um último olhar para Helena. A tia estava rindo de algo que Arthur Costa disse. Seu rosto uma máscara de elegância e despreocupação. Mas Ana viu a tensão em seus olhos, a forma como seus dedos tamborilavam levemente sobre o anel suspeito. Do lado de fora, o ar fresco da noite foi um alívio. Entraram no carro de Daniel em silêncio. O motorista partiu suavemente, deixando para trás o brilho do salão e a escuridão que se escondia por baixo dele. Eles sabem, disse Ana novamente, a voz ainda trêmula. Sim, confirmou Daniel. Mas isso também nos dá uma vantagem inesperada. Eles podem subestimar você, pensando que é apenas uma curiosidade momentânea, e eles não sabem exatamente o que você sabe, ou o quão perto você está da verdade. Eles mencionaram meu pai, disse Ana, a dor se misturando à raiva. Eles o destruíram. Eles destruíram muitas vidas para proteger seus segredos, Ana, disse Daniel, sua voz sombria. Mas o ciclo pode terminar aqui, se conseguirmos a chave. O anel, disse Ana. Estou quase certa de que a chave está naquele anel. Precisamos tirá-lo dela, disse Daniel. Mas como? Helena é cautelosa. Ela não o deixará de lado facilmente,